ver hoje. No final da aula de sexta, sobre as nossas notas, que eu ia trazer uma tabela para a gente ver, eu trouxe. Vou mostrar para vocês aqui. Mas eu vou colocar lá no grupo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Aí, eu vou explicar para vocês aqui como que eu fiz, olha. Eu fiz do que a gente já fez, né? Que foi o seminário e a primeira atividade. Essa primeira atividade, ela foi valendo 5 pontos. Eu vou colocar isso aqui lá no grupo. Vocês somem, para vocês verem quanto que vai precisar para a prova, né? Tem uma atividade que a gente vai fazer hoje que vai somar os 5 pontos aqui junto com essa, tá? Esses 5 dessa atividade 2 que vai ser feita hoje. Aí amanhã já trago a nota dela para vocês irem para a prova sabendo quantos pontos vocês têm, quantos vocês precisam tirar, tá bom? Aqui, por enquanto, vai ter 10 do seminário, que é essa tabela aqui, essa coluna aqui, e 5 dessa atividade aqui, tá bom? Aí a gente vai fazer uma atividade de hoje, e amanhã eu vou trazer a nota dela para vocês somarem com essa daqui, tá? Aí vocês olhem, somem direitinho. Deixa eu encaminhar para vocês aqui logo, para vocês já irem fazendo durante a aula. Peraí. Tá, beleza. Aí, o que eu quero falar com vocês hoje? Peraí. Poxa, tô conseguindo. Peraí, deixa eu cancelar esse compartilhamento aqui. Tá, esse povo vou atualizar. Sim, professora. Sim, professora. Beleza. É porque chegou uma solicitação e eu não consegui. Tive que sair para aceitar. Tá, aqui eu quero falar com vocês sobre, de forma geral, né, os nossos seminários a gente abordou ali as principais doenças, né, que são consideradas doenças negligenciadas, são consideradas e classificadas assim pela OMS, e o Ministério da Saúde aqui no Brasil também adere com esse termo, né, de doenças negligenciadas, e aí eu pensei, tem que trazer o conceito para a gente entender por que elas são classificadas dessa forma, né? Então, eu peguei aqui para a gente do conceito da OMS de 2013, que diz assim: doenças negligenciadas são doenças que não só prevalecem em condições de pobreza, mas também elas contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade, ou seja, são doenças, vamos pensar de forma generalizada, tá? Essas doenças, elas por si só, características, né? Ela afeta pessoas a nível de pobreza e também elas potencializam a desigualdade naquele país, tá? Eu vou dar exemplos para vocês. Além de que elas representam um entrave para o desenvolvimento do país, elas potencializam a pobreza no país, elas fazem com que a população não consiga desenvolver e aquele país não consiga evoluir, se tornar um país em desenvolvimento ou em subdesenvolvimento, como é o caso da hanseníase, da tuberculose. Trouxe aqui um quadro para a gente entender essas classificações. Nós falamos das diversas doenças, né? Mas aí eu organizei elas por tipo, né? Que são as parasitárias, que a gente viu ali a esquistossomose, por exemplo, mas tem Escherichia coli, que são vermes, né? De forma geral, a gente falou até isso na sexta-feira.
São doenças parasitárias, que são por eumintos, tá? Que são essas como se fossem larvas, e tem de diversas formas de contágio. A gente falou sobre a esquistossomose, porque ela é a principal e ela deriva outras doenças, né? Mas por eumintos existem diversas. As por vírus ou virulentas, como o exemplo aqui da dengue, da chikungunya, tem também o exemplo da malária, né? A bactéria, a gente viu algumas da bactéria, tuberculose, hanseníase, a gente viu que né, por bactéria, e protozoários, que a gente falou que algumas doenças são, por exemplo, a leishmaniose, a doença de Chagas, que é lá pelo Trypanosoma cruzi, lembram dele? Então, são doenças que afetam. Por que países pobres, professores? Porque são países em que o desenvolvimento é precário. Qual tipo de desenvolvimento? Saneamento básico, aquilo que a gente falou, né? O ambiente que a população vive, a qualidade da água que a população bebe, assim como a alimentação. Então, tudo que é oferecido para a população não é de um país de desenvolvimento. Então, essas doenças elas acabam ficando impregnadas ali, e se o sistema de saúde não luta contra para vencer, né, como a gente falou, no grupo da chikungunya, vocês se recordarem, a gente falou um pouco sobre isso, que é como se a população e o próprio governo tivessem se acostumado a conviver com a doença e não se importa em buscar tantas alternativas para combater, para vencer essa doença, né? Então, é o que ele fala aqui no conceito, a OMS esclarece no conceito, né? Ele contribui para manter aquele quadro de desigualdade naquele país, né? Causando aí um entrave no desenvolvimento, o país não cresce, a população continua doente da doença, ou seja, não vence, né? Não acaba com aquela doença. E aí, historicamente, essas doenças elas afetam de maneira desigual as populações de países desenvolvidos e em desenvolvimento, porque afeta os bairros periféricos, afeta os bairros mais pobres. Claro, se é onde não tem saneamento básico que o mosquito vai, o mosquito normalmente é o vetor, né, como a gente viu da grande maioria aí das doenças, é onde ele vai se alojar. Então, acaba sendo desigual mesmo a diferença tanto na distribuição da carga de doença pelo mundo, quanto nos investimentos em desenvolvimento de novos produtos na área da saúde, porque quem é que investe em tecnologia, em evolução na saúde? São os países mais desenvolvidos, né, os países mais ricos, e eles investem nos próprios países. Um exemplo que a gente está vendo foi a vacina, né, o movimento da vacina. A maioria dos laboratórios venderam para quem podia comprar, e quem podia comprar? Os países mais ricos. Tanto que houve sobra de vacinas, né? Onde a OMS ela pediu, ela aconselhou que os países fizessem a realocação para países pobres desse excesso de vacinas. Ou seja, tiveram países que adquiriram uma quantidade maior do que a necessária. Por quê? Porque eram países ricos, são países ricos. Né? Enquanto os países pobres, em subdesenvolvimento, ou nem estão em desenvolvimento ainda, acabaram não alcançando nem para imunizar uma parcela da população. Né? Foi quando a OMS ela recomendou que os países ricos distribuíssem para os países pobres uma parcela da vacinação excedida. Então, isso ocorre com as tecnologias, com o desenvolvimento para as doenças. Por isso que os países ricos, os países desenvolvidos, eles não apresentam índices consideráveis de doenças, né? E aí, o que gera essa incompatibilidade, né? O que a gente enxerga? Qual a consequência disso, né? A incidência de doenças, existe mais números de casos de doenças em países pobres, porque se não há investimento, se não há busca por melhoria, se não há tecnologia aplicada, né, para resolver a situação desse problema, dessa doença, os países continuam tendo índices altos de casos dessa doença, que não é uma, né? A gente viu aí várias doenças que são
consideradas assim negligenciadas, porque elas são mesmo, o próprio governo, ele dá esse termo de negligenciadas, elas não têm tanta importância. E também, quando, que nem eu falei anteriormente, né, o investimento que há de pesquisa, de melhoria, acaba ficando concentrado em problemas de saúde de países ricos. Né? Toda a tecnologia, a grande maioria, né, os mais desenvolvidos, acabam ficando concentrado ali nos Estados Unidos, Inglaterra, China, Japão, países mais desenvolvidos, que é onde tem para ser investido, né? Quem investe na realidade. Tá? Então, eu senti a necessidade de a gente falar sobre esse tema. Eu quero ver um negócio com vocês. Essa parte de distribuição de doença, né? Porque durante a nossa discussão isso veio muito à tona, essa questão das doenças negligenciadas. Por que elas são consideradas negligenciadas, né? Quais fatores que influenciam, que interferem nisso? Aí, é isso. De conteúdo, para a nossa prova final, o que a gente tem é isso, tá? O sistema de saúde, a evolução dele, os fatores de desenvolvimento, que inclusive eu quero corrigir aquela nossa atividade 01 do portal, tá? Eu trouxe aqui um esboço das melhores respostas lá que a gente teve. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não das melhores, mas assim, do que eu achei mais completinho, tá? Não sei se vocês já olharam lá, todo mundo já olhou, algumas pessoas até me mandaram mensagem que já olharam e tal. Olhem lá no portal, tá? O portal é meio traiçoeiro, porque eu corrigi no primeiro dia da nossa atividade, e aí no outro dia eu voltei lá só para confirmar, para eu lançar na minha tabela, e um monte de gente que eu já tinha corrigido estava zero. Até algumas pessoas me mandaram mensagem aí, eu lancei de novo. Então, tenham esse hábito de fazer a prova, fazer a atividade e voltar no portal para ver se foi enviado, se não foi, tá? Tenham esse cuidado, que não sei se, na verdade, não é o portal, é a nossa internet que falha e acaba não enviando, eu acho. Aí eu fico indo e fazendo várias vezes, tá? Então, assim, para aquela primeira questão, eu quis abordar o tema do processo de construção do SUS que a gente falou ali no decorrer das primeiras aulas, que houveram vários fatores de contribuição para o SUS, né? Não foi só ali na Constituição Federal. Pronto, aqui foi firmado que vai haver o SUS. E ele vai ser assim, 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 assim. Não. Houve, né, um histórico ali de construção, de desenvolvimento, de ideias, de processos, de formas que ele era realizado, e eu gostei muito de quem puxou o histórico, falando desde os CAPs, né, lá das caixas de aposentadorias e pensões, depois passou, já se tornou instituto já das aposentadorias e pensões, que foram os IAPs. Aí, posterior, já veio os PAS, né, os institutos nacional, já com o surgimento da Previdência Social, ali pouco pelo governo de Vargas, como a gente discutiu, que mudou de sigla, mas já era envolvendo a Previdência, ou seja, já eram trabalhadores, lembra que a gente falou sobre isso? Queria também incluir aqui, até esqueci de colocar, mas eu queria também incluir aqui, na verdade é aqui em cima, como é que a gente falou, gente, de casas assistenciais ali, colocar casas de misericórdia. As casas de saúde, Santa Casa de Misericórdia. Isso, exato. Santa Casa, pronto, vou colocar assim, isso mesmo. Santa Casa, Casa de Misericórdia. Algumas pessoas citaram, e é isso mesmo, fez parte no início, né? Misericórdia. O que mais que a gente falou quanto a isso? Caridade, né? Um pouco nesse. Filantropia também. Filantropia, tá? O que a gente aborda em construção do SUS, quando a gente está falando desse processo de construção do SUS, tudo isso aqui contribuiu. Até médicos de família a gente pode colocar, porque dá a entender aquele período ali da monarquia, lembram que a gente abordou sobre isso? Pegando um pouco dali, tá? Ai, caramba, deixa eu subir.
Aí permeia aqui no final já da 8ª conferência, onde houve o SUDES, tá? A Constituição Federal, onde firmou tudo que foi falado aqui na 8ª conferência, foi exigido, né? A Lei 8.080, que a gente discutiu, que ela veio para amarrar coisas que ficaram muito soltas aqui na Constituição Federal, né? As NOBs que vieram para incrementar, assim como o Pacto pela Saúde, mas aí depois se percebeu que não era necessário criar normativas, que as NOBs são normativas, né? Não era necessário criar normativa, bastava criar atualização no SUS. O SUS é uma lei aberta, né? Assim como com a Lei 8.080, acaba garantindo essa atualização de acordo com a necessidade que a população brasileira vai vivendo, é possível ser ajustada. Então, se percebeu isso ali pelos anos 2000 e não houve mais de lá para cá, né? Houve alguns programas, a implantação de alguns programas, mas não como normativos, tá? Então, o que eu queria, quem que ganhou 2, professor? Quem me falou um pouco de forma geral assim, tá beleza? Quem me falou assim, 8ª conferência, vai ganhar um 0,5, tá? Então, eu quero que vocês façam as respostas de vocês. Vocês perceberam que eu trabalho muito com discursiva, né? Onde vocês podem se expressar, falar. E outra coisa que eu queria conversar com vocês, meninos, tanto para a nossa segunda atividade, quanto para a nossa prova. O que eu considero muito? Palavras de vocês, tá? Eu dou a pontuação máxima, mais quando você usa as suas palavras daquilo que a gente discutiu em sala, porque tudo que vai estar, né, tudo que está aqui, a gente conversou na sala, em sala de aula. Então, assim, eu prefiro que vocês tragam com a fala de vocês, mesmo que seja bem, casa de misericórdia ou alguma coisa de filantropia, eu considero. Porque eu entendo que foi a sua compreensão. Professor, mas a gente não pode pesquisar? Claro que pode. Vocês vão estar com o mundo aí na tela de vocês, né? É inevitável não pesquisar ou não abrir o Google para dar para ter uma noção do que está se falando. Pode trazer artigo? Claro que pode, como muitos de vocês trouxeram, citação, né? Mas traga contextualizado com a sua fala, tá bom? Tipo assim, conforme o autor fulano de tal disse, em 1900 e tanto aconteceu a 8ª conferência, onde foram garantidos os direitos e tal, entenderam? Um pouco nesse sentido aí que eu prefiro que vocês trabalhem. E aí vocês viram que eu considerei muita coisa. Eu trouxe esse aqui amarelo para a gente mostrar também uma outra proposta que trouxe organizadinha assim com data, com acontecimentos, tá? Que eu achei bem legal também. Aí, na segunda questão, veio falando sobre a chegada das grandes empresas, indústrias, onde houve o crescimento desordenado das cidades, e aí eu pedi para vocês abordarem sobre o impacto do desenvolvimento industrial no processo de saúde e doença, né? O que é esse processo de saúde e doença? Lembra que a gente falou que é a passagem do indivíduo saudável para o indivíduo doentio, que mesmo independente da doença, basta ele apresentar alguma doença. Então, o que a gente queria abordar aqui? Primeiro ponto, o êxito rural, como a grande maioria de vocês abordou perfeitamente. O êxodo rural, mas aí queria que vocês falassem assim, e o processo de industrialização, claro, além do êxodo rural foi o principal, né, que vieram muitas pessoas, foram em busca de emprego ali, onde estavam concentradas as indústrias, mas eu também queria que vocês falassem sobre o impacto dessa implantação de indústrias na saúde, no processo de saúde e doença. Então, quando vocês abordaram ali crescimento desordenado da cidade, onde incluiu falta de saneamento básico, falta de esgoto, falta de água potável, falta de alimentação de qualidade, a oferta mesmo, né, dessa alimentação, assim como a renda, muitos de vocês falaram de renda, que eu também achei muito legal, que aquelas pessoas que foram em busca de emprego, levaram a família, acabaram não conseguindo, né? Então, isso também é diretamente relacionado ali com a doença, com o processo de doença. Assim como a poluição, achei legal, porque aborda o meio ambiente de forma geral,
e as indústrias elas vieram causando esse impacto muito nítido, assim como o estado psicológico, né, de muitas famílias e indivíduos também foram afetadas de alguma forma e é considerável, tá? Então, assim, quando a gente fala desse crescimento desordenado, é nesse sentido, tá? Êxodo rural, impactos ambientais, a gente pode colocar assim, e individuais também, né? Porque existem doenças e doenças aí. Na terceira questão, eu pedi para vocês me explicarem de que forma que o SUS, como que o SUS funcionava antes da implantação, né? Como que o sistema de saúde, na verdade, funcionava antes da implantação do SUS, já que não existia o SUS. Aí vocês falaram bacana que era muito por atendimento filantrópico de instituições religiosas, de caridade, vocês já abordaram bastante nesse sentido. Mas eu também queria que vocês falassem assim, igual, não precisava ser tão específico. Ai, esse colega não. Eu coloquei aqui só para ser bem completinho, mas eu pontuei bacana quem me trouxe quanto filantropia, quanto carteira assinada, lembram? A grande maioria de vocês trouxeram nesse sentido aí, de que antes da implantação do SUS, só quem tinha atendimento à saúde, a possibilidade de ser atendido, de ter atendimento à saúde era quem tinha carteira assinada ou algum familiar, e era isso mesmo, né? De certa forma. Mas aí teve um colega que fez toda uma abordagem histórica e é bem completo, bem legal, tá? A última questão eu perguntei para vocês de que forma que o SUS é estruturado. Ai, gente, isso aqui vocês não podem errar. É estruturado e organizado para sua atuação de acordo com a descentralização de poder que houve desde lá da Constituição, né? Então, a gente já afirmou que houve uma descentralização de poder, né? Os municípios ganharam autonomia, o Estado também ganhou não só autonomia, como recursos financeiros para administrar esse serviço de saúde local, né? Posso falar assim, local. Essa foi uma das grandes mudanças políticas para o SUS. Mas como que ele é organizado? O que eu queria que vocês falassem? Eu queria que vocês abordassem assim. Ele é dividido nos entes federados, né? Governo federal, com o Ministério da Saúde, assim como a participação do Ministério da Economia, do Ministério da Educação, que são parceiros e colaboram, e os entes do governo estadual, não é estado, é governo estadual, com a Secretaria Estadual, assim como os conselhos de saúde. Lembra que a gente falou que existe o Conselho de Saúde Federal, Estadual e Municipal? Pronto. E no nível municipal, a Secretaria de Saúde do município, assim como o Conselho Municipal. Pronto. Era mais ou menos isso que eu esteja me lembrando. Tá bom? Beleza? Deu para entender essa parte aí? Vocês viram que eu sou bem metódica com essa questão deixa eu ver aqui, com essa questão das respostas, né? Eu prefiro que vocês falem bastante, que eu vou conseguindo filtrar ali bastante do que vocês vão me trazendo. Tá bom? Então, a gente tem uma atividade para fazer agora. Já vai liberar no portal 20 horas, eu coloquei para liberar. E eu prefiro que vocês façam até hoje, porque eu já vou corrigindo e já vou fazendo essa tabela para trazer para vocês amanhã. Mas, como da última atividade deu muito erro, né? Muita gente me procurou porque deu erro no envio e tal. Eu coloquei até amanhã, 22 horas. E vai ficar mesmo, até amanhã, 22 horas para entregar ela. Para encerrar, quer dizer, para vocês. Tá? Mas quem puder, eu prefiro que a gente use esse nosso horário da aula para resolver ela. Tá bom? E amanhã a nossa revisão. Deixa eu ver. Amanhã a nossa revisão. E aí a gente vai falar. Eu preparei um material para a gente observar um pouco da apresentação dos colegas, de todos os grupos, do que a gente discutiu, né, no pós, ali na pós-apresentação, assim como os temas anteriores, da construção do SUS, todo esse processo aí, que essa atividade abordou, tá bom? Então, o que vocês vão estudar? As duas atividades, os seminários, a gente vai abordar na aula, e o que a gente vai abordar na aula de amanhã, né, que é uma revisãozinha delas. Deu para entender? Falei muito rápido hoje. Me contem aí.
Repita aí a questão do que vai cair na prova. É assim, amanhã a gente vai fazer uma revisão, né, com todos esses itens. Mas, de forma geral, vai cair desde o processo de construção do SUS, conforme essa atividade que a gente deu uma revisada agora, né, uma corrigida, assim como os marcadores lá de saúde, né, que a gente também falou sobre alguns, o processo de saúde e doença ali no desenvolvimento industrial, com a chegada das indústrias, que a gente falou bastante disso, e a estrutura do SUS, né, como que ele é estruturado, como que ele se apresenta politicamente organizado, tá? Assim como vai cair também sobre os nossos seminários, as doenças que a gente escolheu para conversar sobre, que são negligenciadas, né, sobre como que a gente identifica, quais sinais e sintomas que elas apresentam, qual o parasita responsável, qual o vetor, essas coisas assim, tá? É sobre a doença mesmo, tá bom? Aí, para treinar essa parte dos seminários, vai ter essa atividade de hoje. Aí vocês vão lá, respondam agora durante esse resto de horário, e amanhã a gente vem para revisão, tá beleza? Aí eu queria também. Pode falar, Professora, pode falar, meninas. professora, mas todos os seminários de Todos os todas as seminários. doenças que foram estudadas? Isso, as 9 doenças, tá? Isso mesmo. Aí eu queria ver também com vocês, para vocês conhecerem lá o portal, se identificarem possíveis erros antes da nossa prova, tá? Por exemplo, da nossa atividade, tiveram algumas pessoas que não conseguiram enviar, que ficou dando erro. Pode ser a internet, o que o Rafael me passa. Mas vejam isso, tá? Porque no dia da atividade eu prorroguei 2 vezes. E se eu não tivesse salvo a nota que eu tinha dado para vocês, já perdido tudo. Porque quando eu aumentei o horário, sumiu todo o resto da galera que tinha respondido. Só que como eu já tinha corrigido, eu tinha passado para o Excel. Enfim, não vai dar para fazer, entenderam? Essa mudança aí de horário. Então, façam conforme tá colocado lá. Tá bom? Combinado? Professora, Oi. só uma pergunta em relação às notas lá no portal, no caso. É porque assim eu tenho percebido, na verdade, né, que toda atividade, às vezes, pelo menos na outra matéria, Uhum. eu verifiquei em relação a essa outra atividade que a senhora passou, que a gente fez. Essa nota ela foi lançada no portal ou não, Foi, ainda não? foi. Ficou no Ainda não. portal. Só o que não tá lá é do seminário. Uhum. É porque, no caso, geralmente, quando a gente faz, né, pelo menos comigo acontece isso, não sei com os meninos, né? Geralmente a nota toda vez está errada, ou tá menos, ou tá mais, ou alguma outra coisa, e toda vez a Pois nota é. nunca tá certa. Assim, eu também ainda não me adequei bacana com o portal, mas como é que eu faço, Carol? Eu faço assim. Eu sempre trago para a gente no nosso grupo do WhatsApp uma lista, igual eu lancei agora, porque eu vou corrigindo a nota da prova lá no portal e já vou anotando a nota. Porque, que nem eu contei para vocês, pelo menos da atividade, eu corrigi em um dia, na noite que vocês fizeram. Quando foi de tarde do dia posterior, né? Eu fui só conferir de um colega que me pediu para aumentar lá a hora que ele não tinha conseguido fazer e tal. Quando eu cheguei lá, a correção de vários alunos não tinha sido enviada, estava zero. E eu lembro que eu tinha corrigido, entendeu? Aí eu fiquei, caramba, aí eu fui e lancei a mesma nota que estava na minha planilha do Excel. Ou seja, some. Então, quando vocês enviarem a atividade, confere, responde, né, e envia. Nisso que vocês enviam, sai e entra de novo para ver se realmente foi, porque eu acho que aparece para vocês, né? Sim. Parece, pronto. Aí façam isso, tenham esse cuidado aí. O Rafael também sempre fala para bater print da hora que foi enviado e tal, mas como um Eu sempre respaldo. bato print, na verdade, das questões, né, que eu marco, eu sempre bato Isso, print. Já isso. ocorreu situação de, tipo, anotar uma nota no portal, e aí pelo cálculo do professor e pelo gabarito, tipo, meio que um gabarito que o professor joga, não bate a minha nota, né?
Aí Não, tem então, todo. bora fazer assim. Como é que eu faço com o Rafael? Eu sempre divulgo para a turma. As notas que eu passo para ele lançar no portal, eu coloco para vocês, igual eu fiz agora lá no grupo, entendeu? Aí Ah, vai ser a sim. mesma nota que vocês vão estar recebendo, a mesma nota que eu estou passando para ele. O mesmo material que eu passo para vocês é o mesmo apostila, no caso, que eu dou para ele lá com a caderneta, quer dizer, entendeu? Aí ele que lança mesmo. Na verdade, acontece assim. Eu encerro a disciplina, a gente vai fazer a prova na quarta. Na quinta-feira, eu trago uma planilha, igual essa que eu trouxe agora, com todas as notas. Aí eu coloco lá no grupo para vocês, que eu trago somado, né? Para vocês somarem, dividir para 3, para ver se bate certinho com o meu cálculo. Aí vocês vão dizer, bater, professora, não, professora, isso aqui tá errado. Olha, professora, minha nota ficou diferente e tal. A gente vai corrigindo. No que a gente acerta, todo mundo conferir o seu e tal, aí eu passo para o Rafael lançar no portal. Aí acaba que ele joga no portal aquilo que vocês já sabem. Entendeu? Entendi. Aí é isso para hoje, tá? Só quero mesmo alertar algumas pessoas que não conseguiram para ver essa questão aí, para não deixar para o dia da prova. Hoje é segunda, a prova é quarta, tá? E a gente tem esses conteúdos aí. Professora, Oi? a nossa prova vai ser só de marcar, é? Não, tem de marcar não. Vai ser igual essas atividades aí, de responder e falar tudo que vocês souberem sobre o assunto. Não fiquem com vergonha. Tá? Então façam assim, a gente vai encerrar aqui essa aula e vocês vão lá fazer essa atividade ainda hoje, tá? Só quem não puder, não fazer hoje. Vai ficar até amanhã às 22 horas. Mas eu prefiro que vocês façam hoje, que eu já vou corrigindo. Tá bom? E enquanto tá fresco aqui da nossa revisão. Isso, Edinali, coloquem o nome de vocês aqui, tá? Que eu vou lançar a presença também. E é isso. Se tiverem dúvidas, pergunte. O que foi, Railena? Professora, Oi. na minha nota lá no portal, né, da atividade, eu fui olhar lá, né, tava tudo 0, 0, 0. Pois é, eu Aí sei, André. tão decepcionada, mas tão decepcionada que eu nem mandei mensagem para a senhora. Olha, era para te ter mandado. Eu errei tudinho, eu nem mandei mensagem para a senhora, de tão nervosa que eu fiquei. Tu já olhou hoje, agora? Ainda não. Depois Aí eu vou esperar as meninas jogar. Então, Tá bom. ainda agorinha, quando eu cheguei, mas 5 e pouco, eu abri, porque eu fui lançar essa prova de hoje, né? Essa atividade, quer dizer, de hoje. Aí eu falei, deixa eu só conferir se tá todo mundo lançado aqui nesse portal. Eu comecei pelo teu nome lá. No começo, aí 0. Aí fiquei, mas será possível que esse portal tá de caô com a minha cara? Aí foi exatamente isso. Aí eu fui um por um de novo, lançando a nota. Porque tava sumido, sei lá, não sei te explicar. É a minha internet que cai na hora que eu dou o ok lá. Eu acho que sim, professora, porque na minha atividade também, quando eu fui enviar para a senhora, apareceu que eu tinha enviado. Olha. Aí depois que eu voltei lá, não tinha sido enviado, estava lá tudinho, mas faltava enviar. Aí eu fiquei, eu tornei enviar de novo. Exatamente, para mim também. Eu corrigi umas 3 vezes da turma toda. Porque ainda teve esse problema que eu fui aumentar o horário, aí lascou que perdeu de todo mundo. Como quem eu corrigi eu tinha lançado, aí foi bom. Mas se eu não tivesse anotado no Excel, estava lascado. Eu ia corrigir tudo de novo. Então, por isso que eu digo para vocês, voltem para olhar, para ver se foi enviado mesmo. Tá? Porque não é o portal, é a nossa internet que cai na hora e não envia. Na real, é isso. Tá bom? Tá então bom. é isso. Coloquem aqui. Pode falar. Boa noite. Boa noite, André. Então é isso.